Tempo e oportunidade. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruze os braços, esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba. Desenvolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Gostaria de iniciar a nossa palestra de hoje agradecendo primeiramente a esta casa de oração que pôde me abrir mais uma vez a oportunidade de estarmos mentalmente, ao menos, reunidos neste momento, a fim de falarmos um pouco sobre as palavras do Mestre Jesus, a fim de falarmos um pouco sobre o seu Evangelho, sobre as tantas lições que ele nos deixou e que graças a elas ainda conseguimos grandes reflexões e que aos poucos nós, através dessas palavras, consigamos realizar as nossas reformas íntimas, vencer as nossas batalhas e as nossas dificuldades, né? E que Jesus possa nesse momento abrir o nosso pensamento, né? Possa abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para que receba esse seu Evangelho e que esse Evangelho possa nos auxiliar a nos desenvolver e a crescer um pouco mais, né? Na oportunidade de hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 15, onde ele diz: fora da caridade não há salvação. E esse capítulo ele começa falando sobre o necessário para salvar-se, né? O bom samaritano, né? Então é interessante a gente primeiro começar a observar essa questão, né? Quando Jesus falava sobre a questão de salvar-se, né? Naquela época existia-se uma interpretação muito grande, na verdade uma dificuldade de interpretação muito grande, né, sobre as questões do bem e do mal. Jesus era colocado muito em xeque por acreditarem que ele queria criar um reino único, um reino próprio para que ele governasse, né? Então tinha várias questões que os homens da lei, né, aqueles que redigiam o que de fato era certo e errado entre os homens, queriam colocar ali Jesus de alguma maneira em xeque, né? E Jesus aqui, na verdade, quando ele fala, né, fora da caridade não há salvação, ele vem falar sobre o maior mandamento, né? Que seria aqui a segunda parte desse capítulo 15, né? Mas nessa passagem em si, ele vem falar sobre essa questão do necessário para salvar-se, né? E quando a gente observa essa questão, ele na verdade ele usa o samaritano exatamente como uma figura não vinculada ou agregada a nada, ou seja, ele mostra claramente que nós não temos que ter uma determinada religião, nós não temos que ter uma determinada fé, nós não temos que ter absolutamente nada, né, que não o fato
mais importante de todos, que é fazermos o bem. Fazermos o bem a quem? Ao próximo, né? Quando ele fala aqui do maior mandamento, né? Ele vai falar sobre a questão do amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? E aí a Deus sobre todas as coisas. E a teu Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente observa isso, na verdade, ele está falando da principal virtude que a gente tem que ter para a gente se salvar, né? E essa salvação, depois de algum tempo, né, a gente começa a ter uma clara visão sobre o que é esse salvar-se, né? Porque o que é a gente se salvar, né? É a gente procurar ser feliz a todo momento, é a gente procurar, depois da morte do nosso corpo físico, a gente ir para um lugar melhor. Então essa questão de salvar-se, né, ela tem diferentes interpretações, né? Mas na verdade salvar-se é buscar, na verdade, em nossa condição atual, sairmos melhores desta encarnação e com os objetivos que aqui nela nós, né, viemos buscar, do que aqui chegamos. Ou seja, sair com mais virtudes desta encarnação do que nela chegamos, né? Só que o caminho é muito duro para isso, porque exatamente contrária, oposta à caridade, né? Eu tenho a questão do orgulho e do egoísmo. E exatamente Jesus fala do maior mandamento, porque quando a gente consegue amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos, nós conseguimos automaticamente quebrar o nosso egoísmo, quebrar o nosso orgulho, que é a grande chaga que caminha ao nosso lado durante toda a nossa existência, né? Nós somos colocados de frente ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho em situações que envolvem a nossa família, em situações que envolvem o nosso trabalho, em situações que envolvem aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente não gosta, aqueles que fazem bem e aqueles que fazem mal para nós, né? Muitas vezes, até na hora da gente fazer a nossa caridade, muitas vezes a gente deixa que o nosso orgulho e o nosso egoísmo estejam à frente da caridade, né? O nosso julgamento, muitas vezes, ele está à frente da nossa caridade, né? E muitas vezes, quando a gente fala de orgulho e egoísmo, é porque muitas vezes a gente poderia prestar caridade, mas o que a gente fala? Que a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo. Não dá, a vida é muito corrida, né? E muitas vezes a gente acha que a caridade, ela está no gesto de doação física. Mantimento, dinheiro, né? E na verdade não, né? Nós temos, e quando eu falo nós, é porque nós também estamos incluídos nisso, tanto aqueles que necessitam um pouco mais do bem material, né? Que acaba que o bem material os coloca numa situação de vulnerabilidade um pouco maior. Mas quando eu digo nós, eu digo que nós também somos dependentes do afeto, do carinho, do amor, que são esses sentimentos que vêm acompanhado da questão da caridade, né? Que nos faz esses sentimentos ter uma outra virtude, que é a humildade. Humildade essa que muitas vezes nós acabamos perdendo ao longo do tempo, né? E muitas vezes a gente acha que essa questão de orgulho, de egoísmo, ela tá só em quem tem grandes posses, e também não é verdade. O orgulho e egoísmo pode estar contido naquele que tem absolutamente nada, mas ainda é orgulhoso, ainda é egoísta, né? E o único combate que a gente pode fazer a esses defeitos, né, se podem ser assim colocados, é de fato a gente se desprender dos nossos preconceitos,
a gente se desprender do nosso orgulho, do nosso egoísmo e partirmos rumo a uma nova realidade. Realidade essa onde nos condicionamos e nos colocamos, né, como o que ele diz aqui no texto, né, o bom samaritano, né? Aquele que sem julgamento nenhum. Você perguntar quem é aquele que sofre, por que sofre, como sofre, né? A gente vai lá e o ajuda de bom coração. Seja com o bem material, seja com um abraço, seja com um sorriso, seja com um gesto de carinho. Para contudo nós podemos sim sermos melhores, né? A caridade, ela necessita de uma coisa que muitas vezes nós temos muita dificuldade de ter, que é a atitude. Atitude de mudança, né? Atitude de interpretar de uma maneira diferente a dificuldade do outro, o posicionamento do outro. Caridade é perdoar aquele que muitas vezes nos faz mal. Caridade é conseguir levar ao próximo não só aquilo que ele precisa, mas aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós, né? E quão difícil é isso, né? A gente conseguir se desprender do nosso próprio orgulho, se desprender das nossas próprias necessidades, para que a gente possa ajudar o próximo, né? E muitas vezes, quanto tempo a gente perde sendo fútil? Quantas vezes a gente perde a oportunidade de fazer o bem ao próximo? Porque primeiro pré-julgamos alguma situação, porque muitas vezes não nos achamos no dever, porque muitas vezes temos outras prioridades, né? E Jesus nos deixa claro aqui que, como ele já disse, fora da caridade não há salvação, né? E a salvação é esse processo migratório de fazermos os nossos defeitos virarem virtudes, né? Sem que a gente consiga compreender o nosso próximo, aquilo que o próximo fez a nós. Muitas vezes sem conseguir compreender os próprios desígnios da nossa vida. Porque a nossa vida é feita de desafios. A nossa vida nos coloca no caminho da caridade a todo momento. E muitas vezes nós ignoramos esse caminho. Nós preferimos maldizer aquele que nos fez algum mal. Nós preferimos julgar aquele que nós achamos que somos superiores a ele. Nós preferimos passar ao largo aqueles que estão sofrendo do nosso lado, né? Muitas vezes nós somos capazes de dar tudo por um familiar. E somos capazes também de dar nada a alguém que precisa de apenas um sorriso. A alguém que precisa de apenas um abraço. E muitas vezes nós nos negamos a dar esse gesto que muitas vezes parece pequeno para nós, mas é muito grande para os outros, né? Todos nós temos que parar para refletir um pouco e observar um pouco que caminhos a nossa vida vem tomando, como que nós estamos tocando o nosso dia a dia, né? A oração, Jesus falava do orai e vigiai, que é vigiai os nossos atos. E muitas vezes a questão de orar é a questão que nos leva a refletir, né? Na oração a gente reflete sobre aquilo que a gente fez, sobre aquilo que a gente vem construindo, né? Como é importante essa questão do vigiai, essa questão do orai, né? Para a nossa evolução moral, para a nossa mudança interna, né? Jesus fala ao longo de todo esse capítulo, né? Não
por outra questão, ele tem esse nome: fora da caridade não há salvação. Porque, de fato, fora da caridade, nós não conseguimos nos tornar espíritos melhores, ser humanos melhores dentro dessa sociedade que vivemos atualmente, né? Quantas e quantas dificuldades a gente anda vendo em meio ao momento em que vivemos, né? Momento esse que é único em alguns aspectos, mas que, na verdade, acabam apenas evidenciando o abandono do outro que nós, como sociedade, estamos cometendo há muito tempo, né? E o que estamos fazendo para mudar, né? Nós temos refletido sobre os nossos erros, sobre os nossos defeitos. O que a gente tem feito para tentar sermos mais caridosos para com nossa família, nossos colegas de trabalho, para com aqueles que nem conhecemos? Que atitudes temos tomado, né? Essa é a grande separação que ele fala aqui, né, entre que o pastor aparta, né, os cabritos e as ovelhas, né? E quando ele fala sobre isso, né, Jesus sempre falava por parábolas, né, e o próprio capítulo fala um pouco sobre as alegorias dessas parábolas, né, que uns são aqueles que ajudam, uns são aqueles que buscam auxiliar, uns são aqueles que buscam a caridade, já outros são aqueles que passam ao largo, são aqueles que olham, observam ali o seu irmão necessitando de ajuda e não fazem absolutamente nada, né? Esse, em algum momento, terão que revisitar, né, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, a fim de se aproximar do que Jesus disse, a fim de estar próximos daquilo que Jesus colocava como a verdadeira salvação. Então a gente tem que refletir e pensar sobre isso, observar os nossos atos do dia a dia, observar as nossas inquietações, os nossos milindres. Nós somos colocados à prova exatamente porque estamos no mundo de provas e expiações a todo momento, a fim de que possamos melhorar, evoluir. E Jesus diz aqui nessa primeira passagem do capítulo, né, que tudo aquilo que nós estamos fazendo de bem para o próximo, para ele estamos fazendo, né? E quando estamos fazendo para ele, também estamos fazendo em benefício de nós, né? O primeiro ajudado quando nós fazemos a caridade somos nós. É a nossa oportunidade de ver quantas coisas boas a nossa vida tem, quantas reclamações infundadas fazemos. É possível que a gente observe que ainda nós temos muito a nos desenvolver, nós temos muito a melhorar, né? E a gente consegue ver muitas vezes através da dificuldade, do sofrimento do próximo, o quanto somos privilegiados. Muitas vezes achamos que temos muito pouco, seja da questão fisicamente propriamente dita, do alimento, da estrutura, seja pela questão do afeto. Muitas vezes temos muito mais do que merecemos ter. Muitas vezes, através dos bons círculos, Jesus nos dá a oportunidade da mudança. E muitas vezes nós jogamos essa oportunidade fora. Muitas vezes não acompanhamos a necessidade dessa mudança. E tudo isso nós temos que observar muito bem.
Nós temos que ver essas lições que estamos perdendo, porque são oportunidades que muitas vezes não serão colocadas na nossa frente novamente. Não poderão, muitas vezes, ser revisitada no tempo em que queremos. Então que nós possamos passar a aproveitar essas oportunidades, passar a olhar para dentro de nós, passarmos a olhar para as nossas verdadeiras necessidades, passar a viver com aquilo que de fato nos é importante, nos faz bem, e passar principalmente a olhar o nosso próximo com um outro olhar. Né? Fazer sempre para o nosso próximo aquilo que gostaria que fizessem para a gente. Quebrar esse círculo vicioso do orgulho, do egoísmo. Muitas vezes nós plantamos a nossa incapacidade de perdão. Nosso orgulho não nos deixa perdoar. A nossa cabeça revisita aquela velha gaveta que está ali empoeirada, mas que sempre guarda aquela mágoa constante. Né? Se livrar disso, perdoar o próximo, é uma grande forma de caridade. Né? Por mais que nos sentimos lesados, prejudicados, tristes muitas vezes, por um gesto que nós consideramos ser uma traição. E lembremos também que nós somos seres reencarnados. Quantos erros já cometemos lá atrás? Quantas oportunidades de mudança já nos foi nos dada? Como cabe a nós sermos julgadores de alguém? Né? Se andássemos muitas vezes com um espelho nas costas, poderíamos estar apontando para alguém e estarmos automaticamente falando sobre nós mesmos, sobre os nossos próprios defeitos, sobre as nossas próprias imperfeições. Qual é o caminho que queremos para o amanhã? Qual é a salvação que queremos? Temos que colocar isso no nosso pensamento, temos que refletir sobre isso. O que queremos para o nosso futuro? Que felicidade esperamos dessa vida? Desta oportunidade que Jesus nos deu de mais uma vez reencarnarmos, de mais uma vez tentarmos buscar um novo propósito. Mas não conseguiremos essa evolução. Não será possível buscar essa próxima etapa se não colocarmos a caridade em nosso coração. Não precisamos dar passos largos. Precisamos muitas vezes dar vários passos curtos. Só que precisamos iniciar, precisamos começar. Precisamos tirar essa vontade, essa atitude de dentro do nosso coração. Começar pelos que estão mais próximos, por aqueles que eu não consigo perdoar, por aqueles que eu não consigo doar o carinho que eu deveria doar, que estão perto. E aos poucos ir expandindo isso. E vendo tão gratificante o quão gratificante é essa mudança. O quão gratificante é podermos, de alguma maneira, auxiliar ao próximo. Podermos criar um amor por alguém que tantas vezes nós nem achávamos que tínhamos. Isso não é só bonito. Isso é gratificante. Isso é uma maneira da gente procurar se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus, se aproximar da essência pela qual nós fomos criados. Já dizia Jesus: vós sois deuses e tem condição de fazer muito mais do que fazes. Mas infelizmente estamos muito presos à matéria, muito em busca daquilo que nos dá uma felicidade rápida. E que quando acaba, vemos que aquela felicidade ela não é verdadeira. Porque só podemos encontrar a verdadeira felicidade através dessa máxima.
da caridade, né? Aí podemos entender talvez o termo salvação, salvar-se. O que é salvar-se, né? Nada mais é do que conseguirmos nos realizar e nos mantermos felizes como condutores do bem para nós e para o próximo, né? Por isso que amar ao próximo como a ti mesmo, quebrar todas as barreiras do orgulho, perdoar ao próximo como nós gostaríamos que fôssemos perdoados, né? Ajudar ao próximo como gostaríamos que, se tivéssemos naquela situação, fôssemos ajudados. Não julgar ao próximo como não gostaríamos de ser julgado, né? Então Jesus aqui, ele fala daquele que o hospeda, daquele que o veste, daquele que o dá de comer, daquele que é justo, de todas aquelas virtudes que somadas geram a caridade. Mas é óbvio que talvez nós não consigamos juntar todas essas virtudes, mas que nós possamos começar por aquela que nós já temos, dar um passo à frente com aquela que ainda não desenvolvemos de forma gradual. E aos poucos vamos vendo que os nossos gestos serão diferentes, as nossas atitudes serão diferentes e estaremos mais próximo daquilo que interpretamos dentro de nosso coração como a nossa salvação. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos que puderam estar compartilhando neste momento, nessa união de pensamentos, que puderam abrir um pouco o seu coração, o seu pensamento, para receber essa palavra. E que possam colocar em prática, que possam colocar a caridade no seu dia a dia, nas suas atitudes e naquilo que tem como propósito para daqui em diante. E busquemos refletir todos os dias sobre os nossos atos e os nossos gestos e o quão perto nós estamos das nossas necessidades de mudança perante aos nossos atos. Obrigado a todos, que todos possam ficar bem e que em breve possamos estar reunidos para mais uma palestra. E que nós possamos nesse momento agradecer a Jesus, este Mestre querido, por trazer sempre ao nosso coração, aos nossos ouvidos e ao nosso pensamento os seus ensinamentos. Que possamos refletir sobre eles, Mestre, colocando-os em prática no nosso dia a dia, nos abstendo das questões materiais e nos aproximando das necessidades do Espírito. Olhando Jesus para quão benevolente vós sois perante os nossos erros e buscando ser benevolente também com o erro de quem está próximo a nós. Que possa Jesus colocar nesta água, fluidificar esta água, colocando nela tudo que for necessário para o nosso restabelecimento físico e espiritual, e que possamos, durante mais esta semana, permanecer na sua paz e no seu amor, e principalmente que consigamos, Jesus, vivenciar ao seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.